Galera, confiando no Doc na área e hoje dando sequência aos vídeos que a gente tem feito falando sobre macronutrientes, hoje a gente vai falar um pouco sobre lipídios. E a pergunta é lipídios com I ou lipídios com E? Tanto faz, pode ser lipidios ou lipideus, você vai achar os dois aí na literatura. O dicionário ele vem com I. Mas tem autor que se refere em livro de fisiologia também com E. Ou com I, como fala em São Paulo. Ou em outros estados. Então, tanto faz. Torres vai colocar lá na thumb lipídios e lipideus. Você escolhe o que você quer. Eu, como sofro de confusão mental, uso os dois a mel da caralho, então tá tranquilo. Eu acabo que uso lipidios com I, mas já vi vários textos acadêmicos, inclusive, falando lipideus. Então é igual intubar ou entubar. Então assim, é uma discussão também que não vai levar a lugar nenhum, né? Aquele negócio que não vai decidir, não vai mudar nada. Ele vai continuar tendo 9 calorias por grama com E ou com I. É ou não é, Torres? Tu que tá aí comendo tua marmita. Isso aí. Então vamos embora. Aí para começar, vamos definir pra galera o que é lipídios. Então, por definição acadêmica, né, é um conjunto heterogêneo de substâncias orgânicas insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, como se fossem o clorofórmio, éter, acetato, acetona. Então, assim, é uma gordura, eles são representados principalmente, a gente vai destrinchar isso, mas principalmente pelos triacilgliceróis e pelos fosfolipídios, né? Eles são consumidos na dieta humana através de óleos, que vem na forma líquida, e também gordura, que vem na forma sólida. Faz parte de até 34% da dieta do ser humano. Então, é uma molécula também que a gente pode dizer que ela tem carbono, hidrogênio, né? Oxigênio, mas pode também ter fósforo, nitrogênio, enxofre. Então, é uma molécula importante para você que quer construir sua massa muscular, calcular ela direitinho na dieta para tu não dar mole. Inclusive, se você pegar a estrutura química, é muito parecido com carboidrato, porque tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A diferença é que as quantidades de cada um, em suas proporções, são muito diferentes. Inclusive, se você quiser dar uma olhada nesses vídeos sobre carboidratos e proteínas, é só olhar em cima aí no card, aí, clica aí e já vai direto para o vídeo para você ficar ligado em todas as informações. Então, Everton, fala aí pro pessoal que está assistindo quais são algumas funções do lipídio no organismo. Né? A pessoa acha que é só a gordura da picanha, mas ela tem uma função no organismo. São várias funções, né? A gordura pode desempenhar diversos papéis. A primeira coisa que a gente tem que falar é que a reserva energética mais abundante no corpo é superior, sim, ao carboidrato. São funções diferentes, mas a gente armazena mais energia em forma de gordura. Serve de isolamento térmico, é precursor, ela produz, a partir da gordura a gente produz hormônios, a própria bile é produzida através dessas gorduras, atuam na função imune, fazem transporte de vitaminas, né, as vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K, servem também de proteção aos órgãos, né, elas compõem também as membranas celulares através de fosfolipídios que você já falou. São inúmeras as funções das gorduras. E o que a gente pega muito no consultório é a galera que corta, né? Ela suprime o consumo dela de lipídios achando que está acontecendo alguma coisa de problema, que ela quer emagrecer ou porque ela vai adoecer, e aí faz esse corte na gordura da dieta e muitas vezes traz mais problemas. Exatamente. Então já tem um debate forte em relação a tipos de gordura, né? Inclusive o colesterol, que já foi vilão de infarto, de várias doenças. Se você acessar lá o site do FDA, CDC, essas coisas nos Estados Unidos, você vai ver que tem mais de 6 anos que ele já saiu como um fator de risco para infarto, AVC, etc. E que chegaram justamente à conclusão, né, que mesmo as pessoas tomando estatina, tomando remédio para baixar o colesterol, eles continuavam infartando e tendo doenças coronarianas, AVC, etc. e com colesterol baixo. Então eles começaram a ver que não era bem assim. Para quem gosta de estudar e pesquisar mais um pouco, tem o livro Mito do Colesterol, que fala sobre como que o colesterol virou esse vilão todo e por que se fala tanto que antigamente ficou um período proibido usar banha de porco, né? Por exemplo. Verdade. Comer ovo, bacon. Gordura saturada, né? De maneira geral. Exatamente. E hoje em dia, né? O pessoal já voltou a usar e falar bem da banha de porco, do bacon, etc. Óbvio que tudo dentro de um bom senso e dentro de um cálculo, né?
Porém, o que a gente está querendo abordar com tantas funções é o lipídio, ele é muito mais do que só um macronutriente que você tem que contar ali quando você está montando a sua dieta. Ele tem outras funções até de produção hormonal no corpo. E hoje o vídeo, ó, com apoio da Team 9 aqui, ó. Gustavo tá lindo, bonitão. Daqui para baixo. Team 9 que produz roupas esportivas aí pro pessoal que gosta de treinar. Tem vários produtos aí que eles fazem de vestuário e tudo voltado pra galera que treina, né? E obviamente que aquela roupa de treino tu acaba gastando, fica rasgada, fica, né, desbotada, então tem todo um cuidado pra esse tipo de roupa pra galera que treina. Mas se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da Team 9, clica aí no arroba deles que vai ficar aí embaixo, o Felipe vai colocar pra gente aí, já conhece já todo o material deles lá. E lembrando, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, dá o like, deixa seu comentário aí, porque isso ajuda a gente a direcionar o que a gente vai produzir aqui para vocês. Beleza? A gente fez sobre carboidrato e proteína, obviamente pediram sobre lipídios, está aqui o vídeo porque vocês pediram. Como a ideia de gravar esses vídeos sobre macronutrientes é trazer para vocês de verdade o que é, quase como uma aula, vamos dizer assim, uma aula universitária, a gente vai falar sobre todos os aspectos e o aspecto que a gente vai bater agora é a classificação, que é um tema gigante só de classificação, porque é uma porrada de lipídio para classificar. E aí o Gustavo vai iniciar com vocês aí basicamente essa questão de classificação. Dentro do lipídios, né, dos lipídios a gente tem os triacilgliceróis, que são os principais representantes dessa classe, né? Que é uma molécula formada pelo glicerol, que é um álcool, ligada a 3 moléculas de ácidos graxos, e podendo ser saturado ou insaturado. E essa cadeia química, ela pode conter de 2 a 26 carbonos ligados. A partir daí é que você vai ver se é um triglicerídeo de cadeia média, se é uma cadeia curta, se é uma cadeia longa, né? E pelo número de carbonos é que você faz essa distinção. Então aquele TCM que você toma antes de treinar, que a gente ainda vai falar sobre suplementos lipídicos, o TCM, ele é triglicerídeo de cadeia média, né? Então ele tem um número X de carbonos para ele estar dentro dessa categoria. Mas fala aí, Everton, para o pessoal, qual que é o número? Como que se quebra essa organização entre números de carbono na cadeia? Como a gente tem ácido graxo de cadeia curta, média e longa, são os carbonos que vão determinar esse tamanho. Então quando a gente pega lipídios com menos de 6 carbonos, eles são considerados ácido graxo de cadeia curta. Quando você pega carbonos já a partir de 6 até 12, lipídios com 6 a 12 carbonos, eles são considerados os TCMs, triglicerídeos de cadeia média, ácido graxo de cadeia média. E quando você pega de 14 carbonos e aí até lá em cima nos 26, já são cadeias longas de lipídios, então ácido graxo de cadeia longa. Essas numerações e essas classificações vão determinar como ele é absorvido, qual vai ser a atuação, qual vai ser a função e vai mexer com o metabolismo de digestão também desses ácidos graxos. Então por isso que é importante a gente saber a sequência certinha da classificação e das quantidades de carbono que a cadeia toda de lipídio vai ter. E outra classificação que eles fazem, que a gente vai aprofundar mais, é que esses carbonos eles podem ter uma dupla ligação entre eles. Quando ele não tem nenhuma ligação, ele é considerado saturado, e quando ele tem a dupla ligação, ele é considerado insaturado. E aí depois a gente vai partir para outra, que é o poliinsaturado, monoinsaturado, enfim. Então, se segura na cadeira, pega o caderninho, vai anotando, porque as informações aqui a gente vai aprofundando, a gente vai puxando para baixo e subindo o sarrafo. É ou não é? Então vamos lá. Antes da gente começar mesmo a falar de saturado e insaturado, o que eu quero deixar claro para você é que todo alimento ele tem um percentual, uma proporção, seja ele animal ou vegetal, ele tem uma proporção de ácido graxo saturado e outra porção de ácido graxo insaturado. Aí você pode estar em casa se perguntando, pô, mas como assim? O saturado ele vem da carne, dos ovos, do leite, enfim, de origem animal e ele também tem ácido graxo insaturado? Tem. Eu anotei até aqui uma proporção, porque óbvio, falar tudo de cabeça é bem difícil. Os ácidos graxos saturados, os alimentos de origem animal, eles têm de 40% a 60% de sua energia total como ácido graxo saturado e de 30% a 50% de ácido graxo insaturado. Isso é para você ter ciência do seguinte, não adianta você ficar às vezes só preocupado com carne, com ovo, porque quando você for para a parte de ácido graxo insaturado, na hora de ingerir, você também vai ter alguma coisa de saturado. Então, para não ficar uma confusão tão grande, alimento vegetal e alimento animal possuem os dois, cada um na sua proporção. Os ácidos graxos saturados, os que não possuem dupla ligação, estão ligação simples, as fontes são as fontes animais e a gente tem carnes, leite, queijo, manteiga, porém também a fonte de vegetais, como óleo de palma e o coco, por exemplo.
Os principais ácidos que compõem essa categoria é o ácido mirístico, o ácido palmítico e o esteárico. São os mais conhecidos dentro dessa categoria que estão relacionados à alimentação e, como a gente já falou antes, a gordura saturada dos animais, do ovo, do leite, da carne, etc. É o alvo de debate sobre aumenta o risco de doença cardiovascular ou não. É disso que a gente está falando. Então, a gordura saturada foi o que o Everton falou. Na maioria delas, você vai ver ela grande proporção em carne, leite e ovo. Beleza? O ácido graxo monoinsaturado, né, que às vezes você vai ver em alguns lugares com a sigla de MUFA, ele possui somente uma dupla ligação naqueles carbonos que a gente falou, conversou aqui. E o mais comum é o ácido oleico, tá? É um ácido, esse óleo, essa gordura, ela está muito presente no azeite de oliva, né, nas oleaginosas. Abacate também está bem presente. Ela aparece muito na tal da dieta do Mediterrâneo, né? Sim. Que eles falam sobre uma dieta saudável. Então proteção cardiovascular. Exato. Então ela passa a ter um cunho de melhora de perfil lipídico. E também melhora a questão de ação e resistência da insulina. Então são óleos bons, né? Por isso que se fala para comer abacate, colocar alguns tipos de alimentos que já têm um óleo natural na comida para tentar evitar esses óleos industrializados que a gente vê por aí. Uma coisa que você vai encontrar nos livros, nessa parte de fonte de ácido graxo monoinsaturado, é que dentre vários alimentos bons, como abacate, que o Gustavo falou, as oleaginosas, a gente também tem a presença de óleo de canola. É um tanto polêmico, você vê a indústria alimentícia usando bastante, a galera do fast food, embora também use óleo de algodão, enfim. Ele tem uma resistência grande na hora de você preparar os alimentos, porque ele aguenta uma temperatura elevada, mas o fato dele estar lá na literatura não necessariamente quer dizer que ele é totalmente inofensivo e que você deva consumir o óleo de canola, até porque canola é um negócio que nem existe, né? Porque quando você vai pesquisar, você vê que o que é canola, né? Aí você acha algumas teorias que, por exemplo, uma que é até repetida em palestras de nutricionistas, eles falam que canola, na verdade, é o can oil, que é um óleo do Canadá, que aí virou canola e tipo é um óleo que lá parece que eles usam até em gerador de energia. Então assim, eu prefiro ficar no óleo mais natural. É melhor. E você usa óleo de canola na tua dieta, não tá nem aí, tu não acredita nisso, é mito, mimimi, é o quê? Deixa aí teu comentário, né? Sem contar que deve ser bom, né? O cara, não, hoje eu vou acordar e vou dar uma suplementada no meu ácido graxo monoinsaturado e vou fazer uma colher de óleo de canola. Deve ser gostoso, filho. Experimenta em casa, grava no WhatsApp, grava no Instagram e marca a gente lá que a gente vai botar o Gustavo para repetir igual você. Tá maluco? Quando a gente passa para os ácidos graxos poliinsaturados, as principais fontes são o óleo de girassol, a soja e o óleo de milho. Sim, e o poliinsaturado ele diz que tem mais de uma dupla ligação química, né? Por isso que é poli, porque tem mais de uma. E são óleos que são gorduras que não podem ser sintetizadas pelo organismo. Então eles são chamados também dos ácidos graxos essenciais, porque o corpo não pode produzir isso. Então a gente necessita desse elemento provindo da dieta. Então isso tem que estar na dieta. Sabe o lance do aminoácido? Só trocando aqui, porque eu acho que é mais fácil para a galera de casa entender, a gente tem os aminoácidos essenciais e não essenciais. Então exatamente assim a gente também tem as gorduras, beleza? Quiser assistir o vídeo de proteína, clica aí em cima, beleza? Pegando o gancho dos ácidos graxos essenciais, a gente tem basicamente dois: ácido graxo essencial. Pegando os ganchos dos ácidos graxos essenciais, a gente tem basicamente dois tipos de ácidos essenciais, ácido graxo essenciais. A gente tem o poliinsaturado linoleico, representado aí pelo ômega 6 ou W6, né, que também tem essa sigla. E a gente tem o ácido graxo poliinsaturado linolênico, que são os ômega 3 ou o W3 aí. E esse ômega 3 e o ômega 6, eles têm esse nome porque a dupla ligação começa no terceiro carbono. E no do ômega 6 a mesma coisa, no sexto, e do ômega 9, que também existe, no nono carbono. Então, quando você tem a primeira ligação no carbono, ele acaba recebendo esse tipo de nome. Que são o ômega 3 é o ácido graxo, é a gordura do peixe. Sim. De água fria, né? Que é o salmão, a sardinha. Salmão, truta, sardinha. Isso. É a chamada gordura boa, né? Que ela reduz as toxinas
inflamatórias, como o TNF-alfa, IL-6, as prostaglandinas, tromboxano, todas essas coisas que causam inflamação no organismo, esse ácido graxo ele tende a regular esses marcadores de inflamação. Então, por isso que ele se alega que ele faz bem para a saúde cardiovascular. Os ácidos que representam o ômega 3 é o EPA e o DHA. DHA, não é o DHEA, é outro, hein? O DHEA é precursor hormonal, o DHA é outra coisa. Mas eu vou te Tem falar. um Ezinho ali no meio que muda muita coisa. Vamos falar para eles de fato. Eu vou ler porque não dá para, né? Então eu vou ler. O EPA é o ácido eicosapentanoico. Pentanoico, é isso mesmo. E o DHA, Esse eu quero ver. docosahexanoico. É um nome estranho, por isso que a gente chama de EPA e DHA. Então quando você for de fato comprar o teu ômega 3 na farmácia, você tem que levar em consideração a proporção de EPA e DHA. O Gustavo vai falar pra gente agora, inclusive. Geralmente o ideal é que venha a proporção entre 500 e 400, 500, 500. No ômega 3 tem que estar presente, não é só o ômega 3, ele vem com outros componentes ali. Um bom ômega 3 faz isso. Outra coisa boa do ômega 3 para você testar em casa, se você usa, e a gente recomenda, que é um bom suplemento, botar no congelador, se congelar, te enrolaram, porque óleo não congela, tu concorda comigo? E para você não ficar dando aquele arroto de peixe, deixa o ômega 3 na geladeira, que senão tu vai ficar com aquele arroto de peixe. E nessa fase de máscara não deve ser maneiro, né? Tu vai ficar arrotando e sentindo cheiro de salmão o dia inteiro. Então assim, não é uma sensação legal. Deixa dentro da geladeira, que ali pelo menos ele dá uma refrescada na questão das eructações, que é um nome bonito para arroto. Anotou aí, Torres? Esse barulhinho que tu faz aí é eructação, filho. Para fechar essa parte aí de classificação dos ácidos graxos, a gente vai falar, não pode deixar de falar do cis e trans, da conformação cis e trans. O famoso, né, aquela gordura trans que você ouve falar, que faz mal para a saúde, a gente vai trabalhar nisso agora. Então assim, agora a gente vai falar da gordura trans, que é proibida em vários países do mundo. Aqui no Brasil ela ainda é permitida, né, em uma dosagem baixa. 2%. 2% do consumo total pode vir infelizmente pode vir de gordura trans, e aí o mercado alimentício ele faz toda uma situação para te engabelar nisso aí. Exatamente. Então você que comia Mirabel, né, a galera do tempo do Mirabel, que comia chocolice, Guarda-chuvinha de chocolate. Biscoito bom de doce de leite. Nossa. Aí você vira e fala assim, caraca, era muito mais gostoso quando eu era criança. Porque tinha muito mais gordura trans, porque é um negócio que dá o gosto, né? Pois é. Então, como eles reduziram o gosto das coisas, estão piores, mas há males que vem para o bem, né? Perde o gosto ali, é bom que tu para de comprar e para de consumir essa gordura ruim, que também é uma gordura poliinsaturada. O que acontece é que quimicamente eles mexem na geometria, eles espelham a molécula e eles transformam, modificam essa molécula na indústria, né? Não é uma coisa natural. É através de um processo de hidrogenação, né? Eles duplicam essa molécula que o Gustavo falou, a molécula de hidrogênio. E aí, dependendo, como a gente vai falar de cis e trans, o trans, na verdade, são moléculas de hidrogênio opostas. Mas a gente vai explicar isso tintim por tintim, e essa mudança na configuração, na arquitetura da molécula, traz aspectos sensoriais diferentes para o alimento, igual o Gustavo falou, mas traz uma cacetada de problema para a saúde. E se a gente pegar aqui um produto chave, é a margarina. Com certeza. Né? Que você bota na geladeira, ela tá sempre molinha, não é igual a manteiga, se você deixar na geladeira ela fica dura e tu não consegue passar no pão. A margarina ali, tu tirou 2 minutos, ela já tá mais mole. Ela tem outro gosto diferente da manteiga. As pessoas acham que é muito boa a margarina e falam que a manteiga faz mal pro coração, e é o contrário. Se eu tivesse que te dar uma dica em relação à dieta, não consuma margarina, evite isso, porque é um processo totalmente industrializado. E quem quiser fazer o teste, deixa aí fora da geladeira destampado uma semana, que tu vai ver que não vai dar formiga, barata, mosquito, não vai dar nada, porque nem os bichos querem pousar nesse troço. E assim, as duas grandes funções para o mercado alimentício, para utilizar uma gordura trans, é aumentar o tempo de prateleira, que foi o que o Gustavo falou, né? O produto ele não estraga, você pode ter ali estocado ele a quantidade que você quiser, que ele não vai estragar no tempo que você quiser, e melhorar sabor. Então, é tudo que a indústria quer. Só que quando começou a ter esses estudos e aplicar esses tipos de produtos, ninguém pensou na saúde. E aí, depois de anos, a bomba estourou no colo da gente, na nossa geração. Exatamente.
Existe até um tipo de gordura trans que é produzida na natureza, que é produzida através dos animais ruminantes, que as bactérias deles fermentam e conseguem gerar esse tipo de gordura, né? Que é até o princípio do CLA. E a gente vai falar sobre o ácido linoleico conjugado, que é o CLA, quando a gente for gravar sobre suplementos lipídicos. Se vocês querem ouvir sobre suplementos lipídicos, bote aí uma hashtag suplementos lipídicos, deixe seu comentário para a gente poder saber que vocês estão interessados no assunto. Mas o CLA é um exemplo de um tipo de gordura trans produzida só que pela questão mais animal e não industrial. Talvez seja a única, né, que é encontrado na natureza. De modo geral, as gorduras cis, elas são encontradas na natureza e as trans, com exceção do CLA, né, que a gente tem uma gordura trans aí aceitável, vamos dizer assim. Ó, uma coisa que eu sei que a galera de casa, ela compra a margarina, aquela que tem um potinho assim, que tu ganha na promoção, um potinho bonitinho, que tua avó usava e tu acha bonitinho que ia comprar. Mas a galera não imagina, nem pensa, nem questiona do que é feita a margarina. Né? Mas a margarina ela é feita através do óleo de milho, olha só. A manteiga que é oriunda de animal, a gente tem um subproduto que é a margarina feita do óleo do milho. Então, para tu ver como é que a indústria é cavernosa, né? Ela vai lá e muda a porra toda e a margarina vem do óleo do milho. Uma coisa também que é importante falar é que a utilização de margarina, dessa gordura trans, de uma maneira geral, ela traz diversas consequências para as lipoproteínas, que pode ser abordado mais para frente, mas já fica ligado aí, porque altera HDL, LDL e todas essas questões com lipoproteínas. Beleza? Agora vamos entrar um pouco também para falar de fosfolipídios, que é um tipo de gordura, né, que todo mundo sabe aí que compõe as membranas celulares. E o que você tem para falar de fosfolipídios para gente? Então, os fosfolipídios, eles são os componentes das membranas celulares. O colesterol está no meio dessa categoria aí e no meio da membrana celular, porque é ele que confere a fluidez da membrana celular. Então, cortar o colesterol totalmente não é uma boa. Tem muitas pessoas que acham que quanto mais baixo o colesterol dela, se estiver praticamente zerado, o LDL é melhor assim. Não é. O colesterol é um precursor de hormônios, inclusive testosterona, cortisol, por exemplo, estrogênio. Então é importante ter essa molécula no organismo. E tem mulheres que, quando estão com LDL muito baixo, por exemplo, a testosterona cai muito por não ter o colesterol, que é o precursor do hormônio. Então até isso tem que ser controlado. Então não é simplesmente sair tomando umas estatinas para poder baixar colesterol. Ele tem uma função no organismo e é importante que a gente tenha ele funcionando aí. Para isso também é importante você não cortar as gorduras de uma maneira geral, sair cortando por conta do senso comum que gordura faz mal à saúde. Tanto o uso de estatina quanto o corte abrupto do consumo de lipídios, de gordura na tua dieta, vão te levar a essas consequências. Então é importante você ter o acompanhamento de um profissional capaz de te orientar nessa situação para que evite problemas futuros. Até mesmo os sais biliares, eles precisam do fosfolipídio para poder ser feito, né, ser produzido pelo corpo. O sal biliar, ele ajuda na emulsificação da gordura, na digestão da gordura, na quebra da gordura do alimento para ela poder ser absorvida. Então é algo importante e todos os lipídios são transportados no organismo através do VLDL, do HDL, do LDL, que são lipoproteínas de de baixa densidade, de alta densidade, de muita baixa densidade. Então isso interfere da onde que ela está levando, se é do fígado para os tecidos periféricos ou dos tecidos periféricos para o fígado, e isso é que vai direcionar se ela é boa ou ruim para a questão de infarto. Bom, agora que você já sabe o que é lipídio, as classificações do lipídio e as funções do lipídio, a gente também vai falar um pouco da parte de digestão, porque obviamente a gente come, é digerido, é direcionado às funções e logo mais para frente você excreta aquilo também. Então, assim, vamos partir para a digestão, Gustavo. Então, a digestão do lipídio começa na boca, na mastigação, na salivação, pela lipase lingual. E os triglicerídeos de cadeia curta e média, eles vão para o estômago, já ali começando a ser quebrado, e sofrem ação também da lipase gástrica. Então, eles começam a ter, a molécula começa a ser quebrada por essas enzimas. Não é à toa que muitas pessoas tomam a enzima lipase para
ajudar na digestão, né, dos lipídios. Tudo que tem ase no final é uma enzima e vai causar alguma quebra. No caso da lipase, ela vai quebrar o lipídio. A maior parte da digestão acontece mesmo no intestino delgado, a partir da lipase pancreática. O pâncreas secreta esse líquido para continuar a digestão. A digestão não ocorre só no estômago, como as pessoas pensam. O pâncreas ele tem uma grande função em relação a essa digestão. E ele faz isso através das secretinas, da lipase pancreática, que é um suco ali que vai começando a quebrar mais ainda. Cada vez que o bolo alimentar ele vai passando pelo intestino, ele vai sendo cada vez quebrado, né, mais quebrado para poder ser melhor absorvido na parte intestinal pelos enterócitos, que são as células do intestino, e essa substância vai ser transportada para o fígado através da veia porta e dali ele vai ser distribuído para o organismo, seja para acúmulo de gordura, seja para servir de energia, seja para formar hormônio, seja para reduzir agentes inflamatórios. E lembrando que muito da quebra desse lipídio ocorre pela bile, que fica armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar, ela acumula a bile. Toda vez que você come uma gordura, é liberado um hormônio, que é a colecistoquinina, que ela vai fazer a contração da vesícula biliar, e essa vesícula ela cospe a bile, que vai cair nessa porção do intestino que eu estou te falando. E quando você consome muita gordura, muito colesterol, pode começar a acontecer ou a poeira biliar, lama biliar, começar a dar pedra na vesícula, e aí você tem que operar a vesícula para retirar, porque quanto mais pedra dá, pior. Pode te dar cólicas, né? A cólica biliar, que às vezes a pessoa sente no topo do ombro, sente uma dor no fígado, e se ficam pequenas pedras que não são potentes o suficiente para causar essas dores, de tanto ela ficar passando e voltando na entrada da vesícula biliar, ela vai lesando e pode causar até um câncer na vesícula biliar. Então, geralmente, a conduta de um cirurgião geral, ele vai, se ele pegar uma vesícula biliar com pedra dentro numa ultrassonografia, provavelmente ele vai colocar para operar, que é o mais seguro. Everton, como é que acontece o uso do lipídio dentro do organismo quando se está praticando uma atividade esportiva, em relação ao metabolismo, durante uma atividade prática, né, de exercício? Como é que o lipídio, como é que o organismo faz essa absorção, essa síntese, esse uso dessa substância? Boa, a gente tem que pensar no seguinte: a gente tem lipídio intramuscular, a gente tem tecido adiposo, a gente tem as lipoproteínas séricas e a gente tem os lipídios que a gente consome antes do treino e durante o treino. Essas são as fontes que a gente vai utilizar, que a gente tem armazenado ou que a gente vai consumir para utilizar isso durante o treino, dentro da nossa atividade física. É óbvio que determinar as quantidades na dieta, determinar a quantidade que a gente tem corporal, é influenciado por vários fatores. Um indivíduo de 100 quilos vai ter uma quantidade de lipídio intramuscular. Um indivíduo de 86 vai ter menos. Então, assim, tudo é variável. Uma questão para se determinar também o que ele vai comer de lipídio antes e durante o exercício é o tipo de exercício que ele faz. Agora, de cara, eu já te falo que quando a gente parte para a questão de fornecimento de energia através de lipídio, a gente tem que pensar em atividades longas e baixa a moderada intensidade. Dificilmente você vai colher benefícios da gordura em atividades curtas com alta intensidade, porque aí é um outro mecanismo de energia. Mas existe mais ou menos uma sequência do que vai acontecer, né, para que a gente entenda. A primeira coisa que vai acontecer é a quebra de triglicerídeo em glicerol e ácido graxo, para que a gente possa fornecer energia lá na frente. É através disso que a gente vai começar a fornecer energia. Aí, a partir disso, a gente tem a mobilização desse ácido graxo livre, né, já que cada molécula aí vai ter uma glicerol ligada a 3 ácidos graxos, a gente vai ter a mobilização dessa molécula de ácido graxo para o interior da célula muscular. E isso também vai acontecer com as células de tecido adiposo, que serão quebradas ali e vão ser carregados, transportados até o interior da célula muscular, que lá vai ter a mitocôndria, onde vai passar por todo um processo aí, ciclo de Krebs, né, onde vai começar a gerar energia. Essa energia gerada, a gente tem mais energia, é daí que promove todos os movimentos que a gente faz e a gente leva isso para dentro do esporte. Então é mais ou menos essa sequência: quebra de triglicerídeo, né,
Aí depois, os ácidos graxos são levados pela corrente sanguínea e transportados até a célula muscular, onde vai ter a mitocôndria, que é praticamente a usina de energia onde vai ocorrer o ciclo de Krebs. Bom, e geralmente, para a gente fechar aqui, falando sobre a questão de cálculo de dieta, né? Lembrando aí que a gordura, né, ela tem 9 quilocalorias, né? 9 calorias em cada grama. Essa é a proporção que você tem que fazer quando você faz um cálculo de quantas calorias de gordura que você vai usar. E geralmente, diferente do carboidrato da proteína que se mexe mais, num período off-season e num período pré-contest, a tendência é o atleta não mexer muito nesse percentual de gordura. Geralmente eles modulam mais a questão de carboidrato e proteína. Acaba que bate bastante a mesma quantidade de gordura no off quanto no pré-contest. O que alguns atletas fazem é que no pré-contest, quando eles gostam de seguir ou a dieta metabólica ou a cetogênica, eles acabam subindo muito a gordura e subindo a proteína e baixando o carboidrato. Isso é um tipo de estratégia. A galera mais old school ainda tem medo, muita gente ainda tem medo da gordura. Sim. Não é todo mundo, mas alguns atletas ainda falam que não arriscam, que não, numa fase de pré-contest, eles tendem a não consumir muita gordura porque eles acham que eles não vão, o corpo deles não responde muito bem a uma gordura muito alta. Eles não secam, não fibram, não ficam com aquela pele colada. Então eles tendem a não consumir muita gordura. Mas geralmente o cálculo de percentual, né, da quantidade de gordura numa dieta de um atleta, de quem quer aumentar a massa muscular, ela geralmente está entre 20% a 30% do total de calorias que aquela pessoa vai consumir durante o dia. Isso, obviamente, se ela estiver no bulking, ela vai ter que fazer um superávit calórico, né, que é aumentar a caloria calculada por dia a ser consumida, e quando ela está numa fase de pré-contest, ela baixa essa quantidade de caloria diária, lembrando que quando se usa testosterona, esteroides, etc., você tanto tem um aporte para poder botar mais, né? Se o cara que não está usando um anabolizante, ele vai poder aumentar 500, o cara que está usando, ele pode botar de 1.000 a 1.500, dependendo da resistência à insulina dele, etc. E a mesma coisa, né? A resistência à insulina que eu estou falando em relação a carboidratos, etc. E também se aplica à gordura. A mesma coisa é o cara no pré-contest, que ele pode baixar mais do que menos 500 calorias por dia na dieta dele, porque ele tem a testosterona ali segurando um pouco a massa muscular. Porque o período pré-contest é isso, é o cara querer secar o máximo que ele puder a gordura para fibrar o músculo e não perder muito o volume muscular que ele ganhou durante aquele período todo de treinamento. É bem isso que o Gustavo falou. Quando a gente vai calcular a dieta de um atleta, seja ele, e aí qualquer atleta, tá? Qualquer modalidade, seja ele bodybuilder, seja ele um atleta de endurance. A última coisa que a gente pega para ajustar e para calcular e para organizar é de fato a gordura. E ela vai ficar mesmo, né, nessa margem de 20% a 30% no bodybuilding. Quando a gente pega para a parte de endurance, ela já fica entre 20% a 25%. Também é importante ressaltar que uma dieta com baixa ingestão de lipídio não traz melhora na performance e muito menos na saúde desse atleta. Então não adianta você também achar que você vai fazer 10%, 15% de gordura, que isso não vai te trazer benefício nenhum, seja para performar, seja para a sua saúde. Pelo contrário, pode até causar algum desequilíbrio nutricional em relação à questão da baixa de gordura, tendo em vista que a gordura também produz hormônio, né? É precursora para produzir hormônios. De 20% a 25% no atleta de endurance, só para a gente ter noção, atletas com consumo energético aí de 3.000 a 3.500 calorias, ficaria equivalente a 0,9 a 1,2 gramas de gordura por quilo de peso corporal. E essas gorduras saturadas e insaturadas. Sendo que das gorduras saturadas, o que é sugerido é que você não faça mais do que 10%. Uma das estratégias também utilizada pela galera de endurance, mas também pela galera do bodybuilding, igual o Gustavo falou aqui, a galera old school ainda tem o seu receio, é o fat loading, que é o carregamento dessas gorduras no intuito de melhorar a performance através da preservação do glicogênio muscular. Ou seja, você aumenta o percentual
a proporção de gordura ingerida na dieta do atleta, para que uma vez que ele esteja adaptado, ele tenha menor consumo de glicogênio muscular diante daquela atividade física, que o leve a melhorar questões de performance, que no bodybuilding seria o aumento ou a manutenção da massa muscular, e no atleta de endurance, praticamente completar aquela prova de maneira otimizada, com mais velocidade, com mais força e mais performance. Para fechar o vídeo, o que sobra quando a gente faz esse apanhado todo é que assim, a melhor maneira de oxidar gordura, ela está associada a treino e controle da alimentação, e obviamente que os medicamentos também vão te auxiliar nisso. Então é importante procurar profissionais capacitados para que te leve no caminho correto e impeçam você de fazer uma besteira e gastar dinheiro, porque se gasta muito dinheiro com dieta, suplemento, atividade física e medicamento. Inclusive, a gente faz esse tipo de acompanhamento aqui, eu cuido dessa parte toda hormonal, a suplementação, o Everton faz o cálculo da dieta para você. A gente atende no Rio de Janeiro, o telefone está aqui embaixo, no WhatsApp, quem quiser fazer uma consulta online ou presencial, manda uma mensagem aí para esse número, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sei que ficou longo, mas a gente tentou aprofundar mesmo, trazer informação de peso profunda, sem ser coisa superficial que você encontra no Google. Então a gente resolveu aprofundar o conhecimento. Então galera, a gente vai fechando o vídeo de lipídios aqui, curte ele, se inscreve no canal, copia o link aí, manda no WhatsApp pra galera de casa, lipídio aí, é importante comer, beleza? E vai escrevendo pra gente aqui nos comentários, e de resto vocês já sabem. Tá com dúvida? A gente tira.